Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não era feliz no casamento, mas não era mesmo. Aliás, se não tivesse engravidado, jamais teria me casado. O Flávio era um cara bacana, sabe? Não era má pessoa, nunca foi. Gostava de mim, mas é difícil quando a gente não ama a criatura, sabe? Não adianta o outro gostar. No entanto, mesmo infeliz, eu fui me esforçando, né, para levar adiante aquela ideia que, enfim, surgiu quando eu me descobri que estava esperando um filho. Até porque pensava nele, né, em primeiro lugar, antes mesmo de pensar em mim. Essa criança já estava com 3 anos na época. Como o Flávio trabalhava de vez em quando até final de semana, eu aproveitava para ficar lá na casa da minha mãe. Ia com meu filho, claro, e às vezes a gente até dormia lá. Lembro que um sábado eu estava ali no terminal com o menino esperando o ônibus para a gente ir para casa da minha mãe, quando um rapaz se aproximou. Se desculpa, estava ali observando, fiquei na dúvida. Por acaso você não é irmã do Vanderlei? Sim, Vanderlei é meu irmão, mas você quem é? Eu sou o Douglas. Eu morava ali na mesma rua que vocês. Quando os meus pais ainda não eram separados, né? Porque depois naquela época, sabe? Não fazia muito tempo, mas eu vi mesmo, assim, que eu conhecia de algum lugar. Ele não me era estranho. E realmente, depois que ele falou aquilo, tudo clareou na minha cabeça. De fato, eu o conhecia. Ele e o meu irmão, inclusive, eram muito amigos. Ele vivia ali em casa. É que isso já fazia tempo, né? Eu era tão novinho nessa época. Eu lembrava que ele tinha se mudado, ido morar com o pai por conta da separação. E eu acho que depois disso, nunca mais o tinha visto, apesar da mãe dele continuar morando ali no mesmo lugar. Ele falou que não era a primeira vez que me via ali no terminal, mas que nunca havia tido coragem de se aproximar e puxar assunto comigo. Contou que tinha voltado a morar com a mãe, já há quase um mês. Depois olhou pro meu filho e quis saber se eu era a mãe dele mesmo. Respondi que sim e ele acrescentou: quer dizer então que você casou? Pois é, eu casei sim, mas e você? Tá solteiro ainda? Ele confirmou. Enfim, o ônibus chegou, entramos juntos, até porque ele também ia para o mesmo lugar, né? Já que sua mãe morava na mesma rua em que a gente morava, e a gente continuou a conversa. Depois descemos no mesmo ponto. E assim que chegamos à casa da minha mãe, pedi que o meu filho entrasse, disse que já ia também, e fiquei ali conversando um pouco mais com o Douglas. Não sei explicar, mas, sei lá, o santo da gente batia. Olha, tivemos uma conversa tão boa naquele tempo de espera, lá no terminal, depois no trajeto até o ponto, mas acabou ficando nisso. Eu logo entrei e ele também foi para a casa dele. Só que aquela não foi a última vez que a gente se viu no terminal. Normalmente o horário em que eu ia coincidia com o horário que ele saía do serviço e ficava ali esperando o ônibus no terminal. Não era sempre, mas volta e meia a gente se encontrava. Sabe, eu não sou boba, né? Aos poucos, eu senti que ele tinha algum interesse para cima de mim, embora soubesse que eu estava casada. Até porque ele dizia coisas assim que davam a entender que ele estava interessado, embora não fossem coisas assim diretas, né? Mesmo sabendo que eu tinha até filho, né? Ele começou a me fazer elogios. Eu escutava, mas ficava na minha. Podia não estar feliz no meu casamento, até queria me separar. Estava com essa ideia já há algum tempo, mas é claro que jamais seria capaz de trair meu marido, né? Um dia,
Lembra que a gente estava ali no terminal esperando o ônibus? E ele propôs: escuta, Aline, em vez de ir para casa da tua mãe, você não quer sair para algum outro lugar aí? A gente podia beber alguma coisa. Eu apontei pro meu filho e falei em tom de brincadeira para ele. Até que não seria má ideia, né, Douglas? Faz tempo que eu não faço nada diferente, mas não dá, né? Esqueceu que eu tô com o freio de mão puxado? Falei aquilo e coloquei a mão na cabeça do meu filho. E sorri para ele, até porque a intenção era dizer uma coisa engraçada mesmo. Só que ele insistiu. Não, eu sei, mas sei lá. Tava pensando em você deixar o moleque lá na casa da tua mãe? Não dá, Douglas. Depois ele conta lá em casa. Aí já viu, né? O que eu vou dizer pro meu marido? Ué, só você dizer que foi fazer outra coisa. Não precisa dizer que a gente estava junto. Foi na casa de uma amiga lá, das antigas. Eu fiquei olhando para ele, nessas alturas, já meio balançada. E como ele ficou insistindo, não nego, bateu vontade de dar uma saída mesmo, fazer alguma coisa diferente. Minha vida era um tédio tão grande, andava tão chata, aquela mesmice. E de repente, pode ser bacana sair para algum lugar, mesmo que fosse só para conversar. Repito, eu não tinha intenção nenhuma de fazer alguma coisa de errado, mesmo o meu casamento estando no pé em que estava. Enfim, falei para ele que iria ver o que faria, e se desse certo, o encontraria em algum lugar depois. E foi desse modo que a gente trocou telefones, até para eu poder avisá-lo, né? Caso conseguisse sair um pouco. Cheguei em casa e fiquei ali de conversa com a minha mãe. Até que, pelas tantas, perguntei se ela podia ficar um pouco com o neto dela, porque eu queria dar uma volta, pensar na vida. Ela me olhou assim, meio desconfiada, e perguntou: o que foi? Não me diga que andou se desentendendo com teu marido. Não, mãe. Não é isso. Só quero mesmo colocar os pensamentos em ordem, me distrair. A senhora fica um pouquinho com ele? Ela concordou. Enfim, eu pude sair e lá adiante liguei para o Douglas. Então a gente combinou de se encontrar perto de uma pracinha com quadras de areia que tinha ali perto. Vou repetir de novo, porque eu juro por Deus que é verdade. Não tive em nenhum momento de fazer alguma coisa de errado. Jamais teria coragem. O Douglas disse que ia tentar pegar o carro do cunhado, emprestado, e dali uns 15, 20 minutos, ele realmente chegou. E de fato, estava de carro. Em vez de descer, sem desligar o motor, ele só fez um sinal, assim, me chamando. Ele queria dar uma volta por aí. Não queria ficar ali. Em resumo, paramos numa lanchonete, ele pediu uma cerveja, 2 copos. Embora eu tenha falado que não ia beber, a não ser que fosse um suco, um refri, desde o começo, né? Até porque já tinha notado, não era daquele dia, mas naquele dia a mais, naturalmente, notei o olhar dele para cima de mim. E também não vou me fazer de boba. Quando ele me chamou para a gente sair, para tomar alguma coisa, eu suspeitava que ele não estivesse querendo só conversar comigo. Era mais do que certo que ele tentaria alguma coisa. Mas eu tinha bem firme dentro de mim que nada ia acontecer. Pelas tantas, ele me fez aquele elogio. Nossa, você tá muito gata, sabia? Nem parece aquela menininha que eu conheci. Nem respondi. Só fiquei olhando para ele, assim, séria. Mas ele insistiu. Posso te fazer uma pergunta? Você não precisa responder se não quiser. O que é que você quer saber? Nada demais, é só uma curiosidade minha. Esse teu marido, me responde assim, mas com toda sinceridade. Você é feliz com ele? Puxa, que pergunta. Não, é curiosidade mesmo. É que, sei lá, pelas nossas conversas, pelas coisas que você fala,
Não sei, me dá a impressão de que você... Olha, Douglas, eu e o Flávio, a gente se dá bem. Ele é pai do meu filho. Não, eu sei, mas não foi isso que eu perguntei. Me diga, você é feliz com ele? Você o ama? Ah, eu já falei, a gente se dá bem. Eu acho que por conta da minha hesitação de responder de forma assim mais direta a pergunta que ele fez, ele deve ter tirado suas conclusões. E não parou por aí. De repente, me fez outra pergunta. Só que dessa vez, me deixou ainda mais sem resposta. Escuta, o que você diria se eu te falasse que eu estou pensando demais em você? Na verdade, não consigo te tirar da cabeça. Naquela hora eu senti até um choque. Liguei o sinal de alerta e achei que era melhor a gente ir embora mesmo, porque estava ficando perigoso. Repito, se eu tivesse alguma segunda intenção, tudo bem, mas não tinha. Juro que não tinha. Achei que era hora de a gente encerrar aquele papo. Fiquei com medo de, sei lá, de repente, tudo tomar um rumo que não devia. Douglas, tá ficando tarde. Acho melhor a gente voltar. Ele ainda falou outras coisas, mas eu fui clara, dizendo para ele que não ia rolar nada entre nós, se fosse aquela a sua intenção. Cheguei a dizer para ele não ficar alimentando nenhuma esperança. Ele ficou meio aborrecido, eu senti, claro, né? Cheio de ideias, né? E de repente eu jogo aquele balde de água fria na cabeça dele. Enfim, voltamos, eu desci na rua de baixo, não queria ser vista chegando com outro homem, apesar de não estar fazendo nada de errado. Só que tudo o que ele me disse ficou martelando na minha cabeça. E o pior é que depois daquele dia, ele começou a me mandar mensagens assim direto. Tudo falando de sentimentos, que ele não me esquecia e que ele pensava em mim o tempo todo, e eu não posso negar. O que ele falava me deixava balançada. Embora, por mais que meu casamento andasse ruim, eu não tivesse nenhuma intenção de dar seguimento àquela conversa que eu sabia não ia me levar a lugar nenhum. Repito, olha, além do meu caráter, eu sempre fui muito medrosa. Jamais faria algo de que pudesse me arrepender. Tanto que, inclusive, eu pedi que ele parasse de mandar aquelas coisas. Meu marido, de repente, poderia acabar vendo, sabe, uma mensagem, mas ele não se emendava. Sei que podia ter bloqueado seu número. Nem sei por que não fiz isso. Porque podia dar a impressão de que eu estava incentivando, né, dando abertura. Às vezes, aliás, quando ele não me mandava nada demais, só mensagens comuns assim, eu até conversava com ele numa boa. Só que na maior parte das vezes, eu simplesmente o ignorava, porque ele escrevia coisas que não tinham nada a ver. Não parava de pensar em mim, que eu estava no seu pensamento o tempo todo, até que estava apaixonado, ele falou. Olha, esse cara me disse tanta coisa, mandou tanta mensagem, dizendo coisas assim que ia me roubar do meu marido e fugir comigo para um lugar bem distante, onde ninguém pudesse nos achar. Sabe, coisas assim que, sei lá. Só que em vez de brigar ou discutir, eu pedi que ele parasse com aquelas coisas, até porque eu sabia que não adiantava. Então eu apenas ignorava. Às vezes, acontecia de eu ir à casa da minha mãe com meu filho e depois o Flávio ir nos buscar de carro, meu marido. E uma vez aconteceu de estarmos saindo pelo portão e o Douglas passar ali na frente, bem naquela hora. Olha, eu fiquei sem saber onde enfiar minha cara. De tão atarantada que eu fiquei. Principalmente quando ele me cumprimentou.
me chamando pelo nome. Meu marido, que não o conhecia, quis saber na mesma hora. Quem é esse cara, Aline? Você conhece de onde? Ah, ele mora aí, 3 casas adiante, ali, depois da esquina. É amigo do Vanderlei. A gente se conhece desde criança. Tudo aquilo que eu falei era verdade. Nada do que eu disse era mentira. Só que convenhamos, né? Nesse dia, assim que chegou à sua casa, o Douglas mandou uma mensagem. Esse cara que estava com você agora é teu marido? Meu Deus, que sujeito mais sem graça. Desculpa a sinceridade, viu, gata? Mas você merecia coisa melhor. Como eu sempre fazia quando ele me escrevia coisas assim impertinentes, eu apenas ignorei. Só que ele mandou outra. Quando que você vai me dar uma chance? Quando que você vai perceber que eu sou o cara certo para você? Dessa vez eu respondi. Pedi mais uma vez que ele parasse de mandar aquelas coisas. Falei que meu marido estava perto, que poderia ver alguma coisa, ficar desconfiado. Olha, chegou num ponto que eu me arrependi amargamente por ter lhe passado o meu número. Pior, por ter aceitado me encontrar com ele aquele dia. Não rolou nada assim mas também foi um momento assim que eu devia ter pensado melhor. Porque dali para diante ele foi ficando mais atrevido, digamos assim. E não entendia o que eu falava. Quer dizer, não entendia. Fingia que não entendia. Apesar de todas as minhas negativas, ele continuava, para usar o português bem claro, dando em cima de mim. Olha, teve um dia que eu fui dormir na casa da minha mãe com meu filho, porque o Flávio estava de plantão. Detalhe, desde aquela vez, eu evitava pegar o ônibus naquele horário, sabe? Porque sabia que ia encontrar o Douglas. Só que nesse dia especificamente, não deu. E a gente acabou se vendo. E mesmo com o meu filho ali do lado, ele veio enchendo a minha cabeça o tempo todo, trajeto todo. Olha, pensa numa situação constrangedora. De todo modo, jamais pensei que ele pudesse ter coragem de fazer aquilo. Primeiro, sabendo que eu estava ali na casa da minha mãe, começou a mandar mensagens, ligar, dizendo que precisava falar comigo, queria me ver. Sabe, de todas as formas, querendo marcar um encontro entre nós dois. Nem respondi. Vi e ignorei. Só que ele deve ter passado a tarde toda bebendo em algum lugar. E por volta das 9:30 da noite, a gente ali assistindo a novela, eu e a minha mãe, de repente, aquela balbúrdia na frente do portão. Quando escutei alguém dizendo meu nome, já senti aquele frio na espinha. Sabia que só podia ser coisa dele. Pois acredite quem quiser, ele tinha enchido a cara e apareceu bêbado ali na frente do portão e começou a me chamar. Ia dizer umas coisas que, olha, com toda franqueza, me deixaram morrendo de vergonha. Até porque os vizinhos começaram a sair na janela para ver o que estava acontecendo. Até minha mãe saiu. Imagina a cena. Ele no portão, chamando por mim. E dizendo que me amava. Sabe? Pedindo uma chance. E dizendo com todas as letras, imagine todo mundo escutando, meu Deus do céu, que eu tinha de largar do meu marido para ficar com ele. Imagine o que não devem ter pensado de mim. Com toda certeza as piores coisas, né? Até que eu tinha um caso com o Douglas, no mínimo. Até minha mãe ficou pensando isso. E veio me cobrar depois. Me deu uma lição de moral. Imagina os outros. Olha, fui um fiasco. Não posso nem dizer o tamanho da minha vergonha. O pior de tudo foi que não sei como, mas isso acabou chegando aos ouvidos do meu marido. Ele conhecia pessoas ali da rua. Alguém deve ter visto aquela cena ridícula.
e ligou para contar tudo para ele. Nesse dia tivemos a nossa pior briga, porque o Flávio apareceu ali na casa da minha mãe depois que soube da história. E aí já viu, né? Envenenado por coisas que contaram para ele. Ele subiu nas tamancas e ficou me insultando. É por isso que você vem todo final de semana para casa da tua mãe, né? Claro. Tá de casa com aquele vagabundo? E a senhora, hein, dona Bete? Olha que papelão, viu? Que papelão! Acobertando a safadeza da filha. Você não tem vergonha na cara, não? Olha, sobrou até pra coitada da minha mãe. Claro que a gente quebrou o pau, né? Até porque ele não me deu nem chance de me defender. Já chegou me dando de dedo na cara e me acusando de coisas que eu não fiz. No fim, acabei nem voltando para casa. Quer dizer, só voltei mesmo para buscar as minhas coisas e as coisas do meu filho. Mas olha, apesar do meu casamento não estar bem, de eu não ser feliz, comecei esse meu relato contando isso, que eu não era feliz. Mas juro por Deus, não era isso que eu queria. Principalmente porque eu saí com uma errada da história. Como se eu fosse uma traidora. Não sou. Nunca fiz nada de errado, embora eu reconheça, eu dei abertura para que tudo isso acontecesse. Agora o pior foi que o fim do nosso casamento acabou me trazendo um monte de problemas. Principalmente o fato do Flávio ter entrado na justiça para ficar com a guarda do nosso filho. E mesmo depois da lambança que fez, o Douglas não me deixa em paz. Continua vindo atrás de mim aqui na casa da minha mãe até hoje. O que só reforça o pensamento de todo mundo, né? Que nós realmente tivemos alguma coisa. Nesse ponto eu sou obrigado a concordar, sabe? Não fiz nada de errado, mas errei. E errei sim. Não dá para esconder. Não sei por que fui permitir a aproximação desse homem. Nunca quis nada com ele. E depois de tudo que houve, digo e afirmo, jamais vou querer. Nunca. O pior de tudo foi que saí de um casamento em que não era feliz. Mas acho que me tornei uma mulher mais triste ainda. Sabe, mais desiludida, porque é duro as pessoas pensarem e até falarem coisas de você que você sabe que não são reais. Eu sei que falam de mim pelas costas. Queria tanto arranjar outro lugar para ficar, porque essa vizinhança aqui, sabe, você sente quando as pessoas te olham assim meio de lado. E até porque eles me têm na conta de uma doidivanas, uma mulher perdida, sei lá, uma traidora. E eu não sou isso. Errei feio, mas não fiz nada de errado, meu Deus. Eu só queria a minha tranquilidade de volta, a minha vida de volta. Será que algum dia eu vou ser feliz no amor? Porque olha, repito o que disse, saí de um casamento péssimo, ruim, em que não era feliz, para ficar agora mais triste do que eu já era. Porque parece que nada nessa minha vida dá certo. Parece que tudo que eu faço dá errado. A única pergunta que eu faço é essa. E olha, já estou meio sem esperança. Será que algum dia eu vou ser feliz nessa vida? Me responde, meu Deus. Será?